Note bem, no universo de Aristóteles, tudo é determinado pela causa final. E ele diz que Deus rege o mundo por atração. Deus não é um motor que fica lá impuro. Quando ele usa a expressão primeiro motor imóvel, tá certo? Se esse motor é imóvel, significa que ele não fica empurrando o mundo. Né? Então, no parágrafo em que Aristóteles define Deus como a inteligência da inteligência, noesis, ou conhecimento do conhecimento, ou consciência da consciência, como queiro, né? Fica claro isso de como é que este ser, que é de natureza puramente espiritual, e cuja natureza consiste em conhecer-se a si mesmo, né? Como que ele pode mover os processos físico-químicos? Será que ele tem que ficar empurrando cada átomo? Não, ele rege o mundo por atração. Atração da forma final a qual tudo aquilo tende. É a atração da beleza divina, a forma da beleza divina. Atrai a matéria. Houve um momento que Deus teve que criar a matéria, claro. Tá certo? Porém, a partir daí, ele não tem que ficar fazendo as coisas acontecerem. As coisas só existem em função da forma total do Logos Divino, que atrai tudo aquilo. Por exemplo, se você disser, olha, houve um dia um Big Bang. O que houve Big Bang? Certas forças físico-químicas se combinaram e produziram tudo que existe. Para que isso acontecesse, meu filho, é preciso que essas forças agissem umas sobre as outras de acordo com uma proporção matemática determinada. Senão não aconteceria nada. Quer dizer que se aquele acontecimento, né, não tem uma forma matemática identificável, nada aconteceu. E, no entanto, foi esta fórmula matemática em si que fez aquilo acontecer? Não. Por quê? Para que aquele acontecimento pudesse suceder num certo momento, é necessário que a fórmula dele já fosse válida muito antes de que ele acontecesse. Aliás, isso sucede em qualquer combinação química que você faça. Você pega aqui uma substância, a fórmula dela é X. Aqui tem uma outra substância, a fórmula dela é X. E se você misturar as duas, você sabe que vai dar uma terceira fórmula. Essa terceira fórmula já é válida muito antes de que você faça a mistura. Não é isso? Então, isso quer dizer que a totalidade do que existe e do que sucede já estava dado nas fórmulas matemáticas eternas que regem o mundo inteiro da possibilidade. E isso é o que é a mente divina, é o Logos divino. O senhor quer uma prova da existência de Deus? Eu digo, está aí. O Logos divino preexiste a tudo que acontece. O que é o Logos divino? A totalidade das fórmulas matemáticas de tudo que pode acontecer. Desde quando existe isso? Desde sempre. Para que acontecesse num certo momento, com uma certa fórmula, é necessário que essa fórmula fosse válida antes. Quer dizer, se dadas tais substâncias ou tais forças, e se elas se encontrarem num determinado lugar, vai acontecer isso, X ou Y. Então, vamos dizer, a existência, a preexistência eterna do Logos divino é não só a coisa mais óbvia, como é a base de todo e qualquer conhecimento possível. Sem isso não é possível existir ciência. O sujeito sempre pode alegar, não, mas esta fórmula é apenas um conteúdo, né, pensado. Não quer dizer que exista alguém pensando isto. Eu digo, Zé Mané. E a existência de inteligência e consciência também não está abrangida nessas fórmulas? Se não estivesse, meu filho, não existiria consciência nenhuma. Se não, vamos dizer, a possibilidade matemática da existência
de um ente biologicamente constituído, dotado de inteligência e consciência, não estivesse dado na forma inicial, esse bicho jamais poderia existir. Então, quer dizer, a existência de consciência e inteligência já estava dada na forma inicial. Então, o que é inteligência divina? É a possibilidade da sua inteligência, o idiota. É claro, nossa inteligência é derivada, ela tem uma fonte eterna que a tornou possível e que continua tornando possível até agora. Então, quer dizer, isto tudo não é matéria de fé. Isso é a evidência das evidências, isso é a base de toda a ciência. Então, agora, se o sujeito acredita que existem certas leis da natureza, que podem ser expressas em fórmulas matemáticas, mas ele acredita que as fórmulas matemáticas foram inventadas por ele. Então, você está querendo dizer é que esta combinação que houve aqui não tem efetivamente essa forma. Foi você que a inventou e projetou lá. Então, a sua ciência é falsa, evidentemente. Ou a fórmula do acontecido está no próprio acontecido, ou das duas uma. Ou não aconteceu, ou aconteceu outra coisa que você não sabe. Mas se você consegue expressar matematicamente a forma de algo acontecer, é porque essa fórmula foi válida eternamente, muito antes de que acontecesse. Então isso é que nós chamamos o mundo dos princípios. E isso aqui, o conhecimento, o entendimento do mundo dos princípios, uma visão, um vislumbre do mundo dos princípios, é o topo da filosofia de Platão e Aristóteles. Agora, aqui você vê que é possível, um filósofo tarimbado, de repente, confunde causa final com causa eficiente, com causa formal e faz, o samba do biólogo doido. Então, é claro, a alma é a forma do corpo, sim. Não há outra possibilidade. Agora, se você entende que para ser forma do corpo, ela tem que ficar empurrando o corpo toda hora, em vez de apenas ser a fórmula final a que a formação desse corpo tende, então você não entendeu nada, Aristóteles, não entendeu uma linha. Isso pode acontecer a qualquer um. Olha, eu tenho o maior respeito de Xavier Zubiri, eu considero um dos meus gurus, mas ninguém é infalível. Principalmente você se torna falível quando você quer bater num sujeito muito maior do que você. Porque o Zubiri, sim, Zubiri é grande, mas Aristóteles é Aristóteles, meu filho. Você veja, quando você lê livros de história da ciência, então o pessoal diz assim, olha, o sistema copernicano e a descoberta de Kepler invalidaram a física de Aristóteles. Você lê isso em toda parte. Eu digo, mas meu Deus do céu, o que eles invalidaram da física de Aristóteles? Uma linha, que é onde Aristóteles diz que as órbitas são planetárias, as órbitas planetárias são circulares, porque o círculo é a forma mais perfeita que existe. O que você vê que foi um lapso do próprio Aristóteles. Por quê? Quem disse a ele que os planetas têm que ser a forma mais elevada que existe e que, portanto, eles têm que ter uma forma perfeita? Isso foi uma rateada de Aristóteles, evidentemente. Está vendo? O próprio Aristóteles comete isso. Aristóteles não diz que as mulheres têm mais dentes do que os homens? Disse. Pero, meu filho, o maior dos filósofos também dorme, também come, também tem indigestão, também tem dor de corno. Então, em algum momento, o sujeito vai fazer uma burrada. Mostrei uma aqui do Zubiri, estou mostrando outra do próprio Aristóteles. Isso invalida a física de Aristóteles? Não, meu filho, porque a física de Aristóteles não é uma física. A física de Aristóteles é uma metodologia geral das ciências, a qual jamais foi refutada. Jamais. Quando você pega aí, qual é o suprassumo de metodologia da ciência? É o método Popper. E o método Popper é 3 linhas da dialética de Aristóteles. Tudo que Popper escreveu são 3 linhas da dialética de Aristóteles. Daquele método da refutabilidade, da falseabilidade. Eu digo, mas meu Deus, isso aqui é pura dialética de Aristóteles.
Então o que o Popper inventou? Nada. Ele pegou um pedacinho do Aristóteles e transformou, fez aqui num cavalo de batalha. E os outros, quando pegam um pedacinho errado de Aristóteles, derrubamos Aristóteles. Eu digo, mas meu filho, quem você pensa que é? Ninguém vai derrubar jamais Platão e Aristóteles. Ninguém jamais. Isso é impossível. Porque eles delimitaram o horizonte de pensamento filosófico possível. Nós nos movemos dentro da esfera deles. Faça você o que fizer, você é um platônico, é um aristotélico, é as duas coisas. Não há mais nada. Não existe realmente mais nada. O Locke já tinha razão, quer dizer, eles escreveram aquilo e os caras ficaram botando um monte de nota e rodapé. Nas notas de rodapé você pode corrigir alguma coisa. Mas você dizer que com uma nota de rodapé você vai invalidar a obra inteira, é tão ridículo que não merece ser levado em conta. Mas você vê, a história, e sobretudo a história da ciência, a história da cultura, está tão cheia de falsidade, de burrada, né, que eu acho que vai ser preciso fazer tudo de novo. Porque quando você pega as melhores obras, as melhores, tem certos erros, mas tão gritantes, que modificam o conjunto da interpretação que o sujeito está criando.